Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 15 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porquanto todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas 14, 11. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. A avareza torna o homem insensível, endurece-lhe o coração, sufoca-lhe os sentimentos nobres, fazendo que repila sistematicamente quantos apelos lhe sejam feitos em nome da solidariedade humana. Rodolfo Caligares, na obra Páginas de Espiritismo Cristão. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Não aplicar exclusivamente para a satisfação pessoal os bens materiais que a providência divina colocou em tuas mãos. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando o desenvolvimento do sentimento da compaixão. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã rogar a Ti o desenvolvimento do sentimento da compaixão. Que consigamos, Jesus, desenvolver em nós o amor, a fraternidade, o perdão, a piedade, para com todos aqueles que estão mais próximos de nós, estendendo cada vez mais a toda a humanidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual, é o dia da desobsessão. Então, aqueles que vieram na segunda-feira, tanto para fazer a triagem pela primeira vez, ou aqueles que fizeram o retorno, então hoje é a continuidade do tratamento. Importante a gente não faltar ao tratamento. Buscar durante o dia, fazer prece, sintonizar com Jesus, evitar brigas, contendas, alimentar-se de alimentos mais leves. Quem fuma, evitar o cigarro ou diminuir cada vez mais, tanto para a droga quanto para a bebida alcoólica. É o dia do tratamento. Então, vamos criar ambiente íntimo para receber essas dádivas do céu. Às 8 horas da noite, em nossa casa espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no final da Avenida Brasil, no bairro Jardim Primavera. Sempre pedimos aos amigos que cheguem um pouquinho mais cedo para se ambientar, porque 7:55 o portão de nossa casa é fechado. A recomendação aos amigos que estão fazendo tratamento à distância pela plataforma Zoom. Nós pedimos que entre na sala antes, para que a gente possa harmonizar, para que possa cantar junto conosco durante a alegria cristã. Muito bem, meus amigos. Recadinhos dados, então nós vamos agora para a nossa mensagem do dia. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Lucas capítulo 11, versículo 13. O Senhor dá sempre. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração,
sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 63. Meus amigos, neste texto do Evangelho, nos revela a bondade divina. E aqui cai por terra toda a ideia do julgamento eterno, da condenação, melhor falando, da condenação eterna. Porque Jesus mostra para nós que Deus é bom. Então, como que pode sair de alguém que é bom algo ruim? Não tem como, né? Então, ele diz assim, aquele assunto que a gente conversava ontem, que se o filho chega, pede um peixe, o pai não vai dar uma serpente. Se o filho pede pão, o pai não vai dar uma pedra. E assim por diante. E ele, então, na mensagem de hoje, ele traz para nós: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos, imagina o Pai que está no céu. E sempre vai dar coisas boas. Então, meus amigos, a mensagem do Emmanuel nos diz que o Senhor dá sempre, e sempre Ele nos dá mesmo. E a gente é que às vezes não compreende, por ignorância mesmo, por a gente não saber, por a gente não entender, por a gente ainda ser uma criança, porque a gente ainda não evoluiu o suficiente, então nós ficamos ali fazendo birra, se jogando no chão, muitas vezes achando que Deus não
não dá coisas boas. E Deus é bom, sempre bom. Então, de quem é bom não sai o mal. O mal é construído por nós. Então, meus amigos, nós temos que ser gratos a Deus, trabalhar no nosso coração a gratidão e abrir os nossos sentidos para a percepção do que recebemos todos os dias. O fato de nós termos a alimentação, quantos não têm? O fato de termos uma casa, por mais simples que seja, quantos que dormem ao relento sem um abrigo adequado? Quantos, olha, se a gente está aposentado, quantos não estão aposentados? Então, se for ver do ponto de vista material. Se nós formos ver do ponto de vista moral e espiritual, a gente vai ver que Deus nos concede todos os instantes. O fato de nós não termos o controle sobre a nossa respiração já é uma dádiva divina. Não temos o controle sobre a circulação sanguínea já é uma dádiva divina. Não temos o controle sobre a movimentação peristáltica de nosso intestino. Então veja como é maravilhoso as dádivas divinas. O ar que nós vamos respirar. E aqui, quando o ar está inóspito, que a gente não consegue nem respirar, o calor insuportável, ele nos envia uma chuva, envia um vento, fazendo a alteração energética do ambiente, retirando os fluidos densos da raiva, da tristeza, das angústias, retirando por meio dos raios que vão fazendo aberturas magnéticas em nosso entorno. Então, meus amigos, a maravilha divina está sempre conosco. Sempre. Se nós formos parar para enumerar tudo de bom que acontece conosco, nós vamos perceber que quando a gente reclama, nós estamos sendo uma criança rebelde, que está com a barriga cheia, mas só porque viu um danoninho, está lá pedindo e fazendo o escarcéu dentro do mercado, né? Então, é claro que é só um exemplo bem simples para a gente entender que quantas vezes nós temos a graça divina todos os momentos ao nosso lado, junto com a gente. Quantas vezes nós somos impedidos de sofrer qualquer situações desagradáveis, até com a enfermidade que vem, às vezes uma doença que chega, um detalhe ali que acontece conosco, vai nos evitar um transtorno maior mais à frente. Até a morte prematura também nos liberta de situações desagradáveis que nós poderíamos nos envolver. Então, tudo isso é dádiva divina. Nós temos que ampliar os conceitos que nós temos e perceber, meus amigos, acima de tudo, que a vida continua, que a vida aqui na Terra é uma vida temporária e que vamos retornar para a casa do Pai, que nós apartamos por um pouco de tempo, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Aqui na Terra é simplesmente um estágio que nós estamos passando. E muitas vezes nós reprovamos nesse estágio, né? Então é importante a gente trabalhar constantemente no bem. Como diz o Emmanuel, para nós encerrarmos a conversa, o tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai.
que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Então, meus amigos, tudo é dádiva divina. Somente o mal é construção nossa. Então, vamos buscar trabalhar na senda do Cristo. Oremos, meus amigos. Graças a Deus, bondoso Jesus, que o seu amor nos envolva nesta manhã, que consigamos trabalhar em nosso íntimo, Jesus, a paz, a serenidade, o perdão, a mansuetude. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.